Olá, sábado 17 de julho de 2021. Estamos começando mais um Papo da Madrugada. E aqui com a gente, como sempre, Marcelo Campos. Tudo bem, Marcelo? Boa noite, Ronaldo Rosas. Boa noite para você ligado aqui no Instantenews.1 para mais esse Papo da Madrugada. Hoje tá bom, né, Ronaldo? Tá bom, tá bom. E nós começamos o programa de hoje, Marcelo, com duas notícias estranhas, tá? Vamos ver a primeira. Aqui, Macron, né, concede a Randolph a mais alta honraria da França. Cacilda. O presidente socialista da França, Emmanuel Macron, concedeu ao senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, 48 anos, tem o Randolph, a comenda Légion d'honneur, mais alta honraria do país, atribuindo-lhe o grau de Cavaleiro da Ordem Nacional da Legião da Honra. Que coisa, hein, rapaz? Ronaldo, eu acho que cavaleiro deve ser força de expressão, né? Tem tanta gente importante, decente, para receber uma honraria no Brasil, e o Macron foi escolher logo o nosso senador DPVAT, né? É muito estranho, rapaz. O Macron assinou esse decreto aí em 14 de junho, e, de acordo com o governo francês, essa condecoração reconhece a defesa fervorosa do meio ambiente pelo congressista e a sua, como é que está escrito aqui, a sua atuação no combate à Covid-19 no Brasil, rapaz. Olha, além da incansável dedicação ao desenvolvimento das regiões limítrofes do Amapá e da Guiana Francesa. Olha, se os franceses vissem como é que ele atua nessa CPI dos horrores aí, eles é que ficariam horrorizados, rapaz. Essas homenagens por meio de títulos e honrarias, eu vou te dizer, na minha opinião, elas deveriam ser dadas por um grupo de notáveis, para não virarem instrumento aí de política barata, né? Eu acho que o presidente Bolsonaro poderia até dar um título para o Randolph, Ronaldo, que é o Cavaleiro da Desordem Nacional. Que é isso que ele merece, né? O cavaleiro saltitante da desordem nacional, né? Mas a segunda notícia deixou muita gente intrigada nessa quinta-feira. Olha aí, aliás, é um bom caso de psiquiatria, hein? Joyce Hasselman, bomba, né? Joyce Hasselman tem 5 fraturas no rosto e não se lembra do que houve, Marcelo. Olha, essa história aí está muito estranha e muito mal contada, Ronaldo. Aliás, a deputada Joyce Hasselman tem um histórico aí de coisas estranhas na sua vida, né? Você vê que ela já escreveu uma biografia aduladora, que eu li uma certa ocasião aí, do ex-juiz Sérgio Moro. Ela se elegeu graças ao seu mantra, né, que era Deus no céu e Bolsonaro na terra. Depois aí rompeu com o presidente e virou uma opositora ferrenha. Muito estranhas são também suas ligações com o deputado Alexandre Frota, né? E com aquele famoso Luciano Ayan, o guru do MBL, que também está enrolado aí com a justiça. Aliás, a Joyce Hasselman se baseou nos relatórios do Luciano Ayan para abastecer o ministro Alexandre de Moraes naquele inquérito ilegal das fake news, né? Agora ela parece toda arrebentada, rapaz. Ela teve 5 fraturas no rosto, uma delas no nariz, outras nos seios da face, mais uma fratura na coluna, na vértebra C7. Além disso, ela está com o joelho roxo e um rasgo no queixo, que foi selado no hospital com cola cirúrgica. E ela diz que não se lembra de nada do que aconteceu, rapaz. Ela andou dando entrevistas aí e supõe que tenha sofrido um atentado, mas também não descartou a possibilidade de ter passado mal e caído no chão, rapaz. Vê se dá para acreditar numa história dessa. O marido dela estava dormindo em outro cômodo da casa, porque eles não dormem no mesmo quarto, porque ele ronca muito. E, segundo ela, não ouviu nada. Agora, o próprio médico que atendeu a deputada disse o seguinte: olha, para ser um tombo, você teria que ter tomado uns 4 ou 5 tombos aí direto, ou então caído de uma escada. É difícil acreditar nessa história aí, que talvez seja uma pá de cal nas pretensões políticas da deputada, viu, Ronaldo? Parece que ela pode ser tudo. Como eu gosto sempre de dizer, pode ser tudo mesmo, menos normal, né? Vai ser um fim de carreira melancólico, hein? O estranho também, Marcelo, é que isso aconteceu no dia 18, né, no domingo, e só no dia 22, na quarta-feira, que ela foi, né, anunciar o que aconteceu com ela. Muito estranho, né? Tem muita história para aparecer aí por trás disso, viu? Ih, rapaz.
Tem coisa por aí. Vamos aguardar os próximos capítulos, né? Pois é. E o Instituto Paraná Pesquisas diz que Bolsonaro lidera as intenções de voto para 2022. O presidente Jair Bolsonaro lidera as intenções de voto para 2022, segundo uma pesquisa em Santa Catarina. E, de acordo com o Paraná Pesquisas, o atual presidente aparece com 52%, enquanto Lula tem 24,2%. Na sequência, aparecem os candidatos Ciro Gomes, com 3,6%, Luiz Henrique Mandetta, 2,8%, e Eduardo Leite, 2%. Não sabem representam 4,6% e brancos e nulos, 10,8%. O Dória não aparece, hein? Pois Nessa é. pesquisa. Já tiraram ele por conta. Tiraram o Dória. Foram ouvidos 1.514 entrevistados entre os dias 15 e 19 de julho. A margem de erro é de 2,5% e o grau de confiança é de 95%, Marcelo. Essa pesquisa aí já traduz mais o que a gente está acostumado a ver nas manifestações, né? Onde o presidente aparece em uma surpresa, né? Você vê aí as motocicletas, agora tem até bicicletada, né? Que acontecem aí pelo Brasil. Aí você vê as diferenças desse Instituto Paraná Pesquisa para o Datafolha. Eu não estou aqui fazendo especulação, eu estou me baseando em fatos. Quer dizer, a popularidade do presidente aí é indiscutível. Agora, em qual desses dois institutos você acredita, né? Pois é, e uma das pesquisas, Marcelo, que nós publicamos essa semana aqui no instantenews.1 foi justamente sobre o Datafolha, né? E a pergunta foi a seguinte: você acredita nas pesquisas do Datafolha? Olha aí o resultado. 99% das 6.500 pessoas que responderam no primeiro dia da enquete não acreditam nas pesquisas do Datafolha. Pois é, a credibilidade dele já foi para o brejo faz tempo. Acho que desde as eleições de 2018, quando eles disseram que o Bolsonaro não chegaria ao segundo turno. E se por acaso chegasse, ia perder para qualquer um dos candidatos, né? A manipulação das pesquisas do Datafolha é grotesca. Eles querem forçar uma barra para ajudar a eleger o Lula em 2022, mas vou te dizer, eu acho que está ficando difícil para eles. Você veja que aqui no nosso canal, em apenas um dia, 6.500 pessoas responderam. Ontem esse número já estava em 7.200 pessoas, né? Olha só a proporção, né? Das 6.500 pessoas que responderam à enquete no primeiro dia, só 65 acreditam nas pesquisas que o Datafolha faz. E ontem a proporção continuava a mesma, né? 99% não acreditam nesse instituto, mas nós já tínhamos 7.200 votantes, né? É isso. Agora, no dia seguinte, nós publicamos uma outra enquete e a pergunta foi: o voto impresso auditável deve ser adotado nas eleições de 2022? Bom, nas primeiras 10 horas, 3.500 pessoas já tinham votado. Ontem esse número era de 7.000 pessoas. Né? E o resultado foi o seguinte: 99% querem o voto impresso auditável nas próximas eleições e só 1% delas não querem. Né? Eu acho que a gente tem que mudar as perguntas, porque a gente só está fazendo pergunta que dá 99%, né? A coisa que esses institutos não veem. Você vê também várias pesquisas aí nos Pingos nos Is, né, que eles publicam enquetes diariamente, né, fazem enquetes diariamente, e você vê que o universo dos que respondem é bastante significativo, né? E você vê como as pessoas estão demonstrando que não estão confiando nas pesquisas e nem nas urnas atuais, né? Se você fizer aí uma enquete do metrô, pode fazer até nas ruas, ou em qualquer outro lugar, você vai ver que as pessoas querem uma maior transparência na apuração das eleições. Eu já disse aqui uma vez e vou repetir, é muito estranha essa resistência de alguns ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral, e também de alguns políticos, com relação à implantação do voto impresso. Você vê que o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele deveria ser o primeiro a apoiar a medida, que já tinha que ter sido implantada há muito tempo, hein? É uma resistência muito estranha. Com relação à resistência de alguns políticos, a gente até pode imaginar o motivo, sabe?
É que aqui no Brasil, infelizmente, a população só elege diretamente em torno de 30% dos políticos, né, em que ela vota aí para deputado, por exemplo. Os demais, isso não acontece com os senadores, mas com o deputado acontece. E os demais entram pelo aquele chamado coeficiente eleitoral. E aí os partidos já têm a sua lista pronta de pessoas que vão entrar, independente do número de votos que vão receber. No final das contas, eles é que escolhem os seus preferidos. Por isso que determinados políticos aí se eternizam no poder. Eles são caciques nos partidos, né? Agora, você já pensou se numa apuração de uma eventual fraude aí, começam a contar os votos da eleição para presidente, mas eles vão acabar auditando os outros votos. Aí como é que os partidos vão explicar que um determinado candidato recebeu muito menos votos do que outro e consegue entrar e o outro fica de fora? Ah, está na hora de passar o Brasil a limpo, né, Ronaldo? Com certeza, né? Agora, a polêmica com relação às urnas eletrônicas continua, Marcelo. As urnas eletrônicas são fraudáveis, sim, diz o auditor, né? Pode haver roubo nas eleições. O assunto, ele diz que estuda o assunto há 22 anos. Fiz incursões no Tribunal Superior Eleitoral e assinei várias urnas eletrônicas de 3 eleições diferentes. É o Antônio D'Agostino, que é o auditor, né? Pois é. Agora você vê que não é qualquer um que está falando isso. Eu não sei se você lembra, mas em 2014, o PSDB, quando se suspeitou lá daquela eleição que o Aécio perdeu para Dilma, e o PSDB andou levando os técnicos israelenses aí para dentro do TSE para fiscalizar o sistema. Na época, esses técnicos concluíram que não era possível fraudar a eleição. Só que depois disso, vários hackers já demonstraram a vulnerabilidade das urnas, né? Você vê que várias matérias foram publicadas na grande imprensa, na época, Jornal da Band, que a gente mostrou semana passada aqui, na própria Globo News, afirmando que as urnas são vulneráveis a ataques. E técnicos e professores respeitados já se manifestaram a respeito da possibilidade de fraude com a utilização dessas urnas. Eu não sei que técnicos israelenses eram esses aí, contratados pelo PSDB, mas parece que não tinham a competência necessária para entender como, no Brasil, se consegue fazer coisas aí que surpreendem o mundo, né? A população só quer transparência na apuração da eleição, é isso que eu, você e todo mundo quer. O que a gente sabe é que isso não é possível com o sistema atual. Eu só não entendo, volto a repetir, por que tanta resistência. Um outro assunto que sacudiu Brasília essa semana foi o anúncio de que o senador Ciro Nogueira vai assumir a Casa Civil da Presidência da República. E teve gente, né, que ficou assustada com essa possibilidade. Ronaldo, o presidente ele precisa ter uma base de apoio no Senado. E na relação com essa casa aí, o governo não está bem, a gente sabe, já vem falando isso há muito tempo, né? Veja que o senador Davi Alcolumbre, que sempre boicotou o governo em dobradinha lá com o Rodrigo Maia, quando esse aí era presidente da Câmara e o Alcolumbre presidente do Senado, eles fizeram de tudo para minar aí o governo. Agora, o Alcolumbre, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, está fazendo de tudo para minar a indicação do André Mendonça feita pelo presidente Bolsonaro. O André Mendonça, todo mundo sabe, aí foi indicado pelo Bolsonaro para ocupar a vaga do ministro Marco Aurélio Mello no Supremo. E isso sem falar da CPI, né, que vai ter mais 90 dias para azucrinar o governo com as suas teorias da conspiração. E uma CPI comandada por gente como Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros, aí é brincadeira, né? As bombas vêm de todos os lados. E o Bolsonaro precisa fazer alguma coisa para buscar apoio e melhorar a relação dele com o Senado. Tirando o passado negro do Ciro Nogueira, que você pode até conhecer assistindo o programa Dose Dupla, que foi ao ar nessa sexta-feira, ele pode ser muito útil pelo governo, pelo seu traquejo político, né? Isso é indiscutível. O sucesso, eu acho que vai depender do caráter dele, do cumprimento, do que ele combinou com o Bolsonaro. Se a palavra vale, o Bolsonaro tem uma chance aí de ter sucesso nessa empreitada. Agora, só um detalhe.
A passagem dele pela Casa Civil não vai ser muito longa, porque, ao que tudo indica, ele vai ser candidato ao governo do Piauí em 2022. A gente espera que esse tenha sido aí um tiro certo do Bolsonaro, porque a manobra foi arriscada, né? Muito arriscada, né? Agora, quem levou o maior baque, né, nessa história toda foi o general Ramos, né? Sobre a saída da Casa Civil, ele disse: fui atropelado por um trem. Bom, segundo a revista Oeste, o general Ramos disse que não sabia de nada e que ainda estava em choque, né, Marcelo? Pois é, Ronaldo. Embora a formalização da sua substituição só vai acontecer aí, provavelmente, pelo que estão dizendo aí, na próxima segunda-feira, o general ficou surpreso quando o presidente Bolsonaro comunicou a ele que ia precisar do cargo. Essa declaração do ministro que a revista Oeste publicou, ela foi dada ao jornal Folha de São Paulo, rapaz. Eu estou achando que esse general vai ser um Santos Cruz II. Aliás, já achava isso lá atrás. Acho que ele já devia ter saído faz tempo. Antes mesmo de sair, rapaz, o cara já vai correndo logo para onde? Para a Folha de São Paulo dar entrevista? Esse pessoal precisa entender que o presidente pode precisar do cargo para garantir o sucesso em empreitadas futuras. Eu disse ontem para o Marcelo Cardoso, no Dose Dupla, que nenhum governo está obrigado a manter uma estrutura rígida que se mantém fixa do início até o fim do mandato. E, às vezes, você tem aí circunstâncias de toda a ordem, como quebra de confiança, ou parte mesmo do próprio jogo político, que recomendam ou impõem alterações na equipe. E, nesse caso da Casa Civil, eu vou te dizer uma coisa, eu não sei qual foi a razão. Se foi quebra de confiança, necessidade política ou as duas coisas juntas, viu? Mas o Brasil precisa fazer de tudo para que o Lula não volte a ocupar a presidência. Isso é certo, né? Olha só. Os processos contra Lula passaram por 60 delações, 80 milhões em propinas e 32 juízes. Isso é que a gente não pode esquecer, né, Ronaldo? Agora, você vê o seguinte, tem um ladrão concorrendo à presidência, foi condenado por 32 juízes e não foi inocentado, foi solto por uma manobra do STF, continua réu. Aí não precisa dizer mais nada. Mas é sempre bom lembrar do que faz esse pessoal, né, ligado ao Lula. Olha só o que divulgou o jornalista Paulo Alceu. Bom, é assim que se lida com dinheiro público. Tem que voltar para a sociedade, é natural. Pô, ótimo. É natural, mas nem sempre acontece, né, Paulo? Exatamente. Natural que não é natural. Bom, o Paulo agora, olha só, vai falar de um livro revelador que mostra crimes cometidos pelo filho do ex-presidente Lula. O dinheiro público que vai para outro lugar, né? Ah, pois é. Olha, eu não vou tratar especificamente sobre o livro O Sócio do Filho, escrito pelo publicitário Marco Vitali. Na verdade, esse livro é um relato minucioso e documentado de como o filho do ex-presidente Lula Inocente da Silva, o conhecido Lulinha, enriqueceu meteoricamente do dia para a noite. Além do envolvimento de Laranjas e da operadora Oi, que era, digamos, a Odebrecht do filho de Lula, segundo relatos do livro. Vamos ouvir agora uma pequena parte dessas operações. Nessa operação de compra da Brasil Telecom, quem pagou foi o BNDES, quase 6 bilhões, 5 bilhões e 800. E que, na verdade, era o seguinte, tudo que eles fizeram foi para injetar dinheiro na família Lula, principalmente através do Lulinha, né? Esses crimes milionários, eles só puderam acontecer com as bênçãos do ex-presidente Lula. É uma parte. Esse livro nasceu depois de 2 anos de trabalho e serviu de provas em várias operações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Vitali, que vocês acabaram de ouvir, como testemunha, esteve em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, prestando depoimento e revelando fatos, inclusive na Operação Lava Jato. Hoje, o prisioneiro é ele, o autor do livro, que descortinou a corrupção de uma quadrilha comandada por Lulinha e endossada pelo pai, presidente, que quer voltar. Mas o triste disso tudo é o sentimento de Marco Vitali
diante de novos casos de corrupção. Observem o que ele declarou para mim ontem na entrevista que deu no Conexão ND. Paulo, vou falar uma coisa muito triste, mas vou falar. Se uma pessoa chegar perto de mim e falar que vai fazer dessa maneira, voluntária, ser testemunha, encarar uma quadrilha como eles, ou semelhantes, eu vou dizer para não fazer. Eu vou dizer para não fazer. Por quê? Há 2 anos eu trabalho no livro, coloquei isso não como justiça. Justiça não vai ter. Quero até estar errado, quem sabe um dia eu venho aqui dizer. Eu fiz isso como documento histórico. Eu fiz o meu papel. E é duro quando você vive numa sociedade que você fala, eu fiz o meu papel. Não é assim. Não existe respaldo. Acabaram com a Lava Jato. Não existe respaldo da Justiça. Hoje não existe da Polícia Federal. Não existe nada. Que Brasil é esse? Que Brasil é esse que, mesmo com provas contundentes, não consegue conter os sanguessugas dos cofres públicos? Que Brasil é esse que uma atitude cidadã em defesa do país é condenada, enquanto corruptos usufruem das leis e da justiça emoldurada pela impunidade? Que Brasil é esse que estimula e desestimula, na verdade, a denúncia e alimenta a corrupção? As editoras, só para vocês terem uma ideia, com medo, não publicaram o livro. Esse livro revelador e verdadeiro, cheio de documentos. Estamos no fundo da fossa, onde o crime compensa, onde a honestidade é contestada, onde a impunidade é idolatrada. Vitali, o autor do livro, está driblando as ameaças e tentando proteger as 3 filhas, enquanto os sócios, filhos da corrupção, vivem despreocupados e favorecidos, usufruindo do nosso dinheiro. Que Brasil é esse? E, paralelamente a tudo isso, Marcelo, a gente tem ainda uma imprensa que a cada dia desce a um nível mais baixo. Olha só a capa da revista Cruzoé. Braga Neto, o golpista de Araque, né? Olha só, rapaz. O jornalismo está no nível mais baixo que ninguém poderia imaginar que ele chegaria, né? Como diz o meu amigo José Carlos Portugal, rapaz, esse jornalismo nosso é indecente, desonesto e espúrio. A narrativa foi criada pelo Estadão sem uma única fonte de veracidade, rapaz. Apenas fontes como essa revista aí, que perdeu totalmente a sua credibilidade faz tempo e que está vivendo de fofoca e de muito dinheiro de alguns, pelo que a gente sabe por aí, né? O jornalismo marrom, ele se apropria, rapaz, da mentira e vende, porque tem certeza da impunidade. Ele vende a mentira com essa certeza, entendeu? O Goebbels está mais vivo do que nunca, viu? Mas nós temos aqui depoimentos de personalidades sobre o comunismo. Tem Chico Anísio, Tom Jobim, Nelson Rodrigues, Paulo Francis, Roberto Campos. Olha, vale a pena a gente assistir, hein? Vamos lá. Depois de ser comunista, eu fui simpatizante, né, do Partido Comunista. Eu até dava um dinheiro e tal. Depois eu passei a ser esquerdista. E hoje sou realista. Porque a esquerda é muito festiva, a esquerda tem uma grande teoria. Todos nós éramos comunistas, esquerdistas, então todo mundo tinha que ter muitos filhos para povoar o Brasil, né? Não é bem isso que nós multiplicamos, foi a nossa pobreza, né? A nossa miséria foi multiplicada, então nós temos agora miséria para tudo quanto é canto, né? E essas teorias, na prática, não deram certo. Me admira que um socialista totalitário tenha um descaro monumental de falar em liberdade. Mas o cara fala em liberdade, o cara engoliu o Pacto Germânico Soviético, o Pacto engoliu a escravidão, a castração espiritual,
de povos inteiros e vem falar em liberdade para cima de mim. O único país do mundo que se leva comunismo a sério é o Brasil. E é tudo bafo de boca. O primeiro tiro sai todo mundo correndo. Você é frequentemente criticado porque teria se tornado de revolucionário em conservador. Você aceita essas críticas? Eu acho que passei de criança a adulto. Eu tinha, assim, uma espécie de socialismo romântico, que é uma espécie de gonorreia juvenil que dá em todo mundo. O problema é a gente se curar a tempo pelo confronto com a realidade. Eu me curei a tempo. Pois é, Ronaldo, olha só. Você vê que pessoas sérias, que podiam ter, no passado, terem tido alguma simpatia aí, né, pelo comunismo, pela esquerda, essas pessoas acordaram e evoluíram. Agora, o Lula continua defendendo as ditaduras junto com seus companheiros e quer implementar aí narrativas que não colam mais, porque a população já começa a entender o que está acontecendo com o Brasil. E sempre que a gente pode, nós aqui também precisamos mostrar que um camarada desse só volta para a presidência se as eleições forem fraudadas, porque ele não tem a menor chance. Além de hipócrita, é mentiroso. Só que muita gente já não acredita nas mentiras que ele conta. Ele só tem chances aí nas pesquisas do Datafolha e também graças às canetadas dos ministros do nosso Supremo, né? Para mim, o Lula acabou politicamente. Ele ainda não se deu conta disso, nem a esquerda, que ainda fica falando em Lula, 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 Lula. Ele ainda precisa responder pelos crimes que ele cometeu. Eu espero que a gente ainda veja isso, viu? Eu posso garantir para você, rapaz, que se o Lula voltar, o Brasil vai voltar a financiar o comunismo na América Latina, além de voltar a mandar dinheiro para Cuba e para Venezuela, e agora, pior, vai incluir a Argentina, que já está comunizada, né? Para você ver, né? Mais essa aberração que a gente acompanha aí quase todo dia. Ele dá declarações à imprensa, rapaz, como se ele fosse o símbolo da moralidade, né, rapaz? Ninguém questiona a roubalheira da qual esse sujeito participou. Mas essa semana, rapaz, eu recebi no WhatsApp esse vídeo aqui que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Olha só. Cara, eu acho que o Fidel, a primeira coisa que ele fez quando pegou o poder, né, a força, foi desarmar a população. Pode saber, se o PT voltar no governo, a gente vai fazer com que essas pessoas devolvam essas armas. Vamos ter que aprovar outra vez, sabe, desarmar esse país. E os meios de comunicação serem todos manipulados. Então, tudo de informação que passa para o povo é filtrado. Mais um ponto. Que é para a gente poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Pois é. Quanto mais gente fala sobre esse pessoal que adora o comunismo, mais a gente percebe que o Bolsonaro é um profeta, hein? Para desespero dessa esquerdalha toda aí. Bom, basta comparar essas duas manchetes. Uma é de uma notícia publicada em 12 de agosto de 2019 e a outra publicada no último dia 19. Olha aqui, no dia 12 de agosto de 2019, Bolsonaro diz que argentinos fugirão para o Brasil se esquerdalha voltar ao poder no país vizinho. Agora vamos para cá, dia 19 de julho de 2021, segunda-feira, né? Fugindo da crise econômica, argentinos buscam reorganizar a vida no Brasil. Rapaz, essas coisas são tão óbvias, né, que só esse pessoal da esquerda ainda apoia esses regimes, que na realidade são regimes totalitários, onde impera a força, a limitação das liberdades e a corrupção rola solta, né? E por falar em corrupção, veja só o que disse o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Todd Chapman, embaixador dos Estados Unidos, diz que a corrupção é o câncer do Brasil. Bom, esse embaixador está de saída do Brasil e disse ainda que se há preocupação, não é com ameaças à realização de eleições, mas sim com o mensalão, petrolão, Lava Jato, essas coisas, né? Veja só, hein? Na última entrevista, rapaz, coletiva dele, antes de deixar o Brasil, que o embaixador vai ser trocado, esse embaixador americano, Todd Chapman,
elogiou aí o presidente Jair Bolsonaro e disse que o Brasil tem uma democracia sólida e instituições que funcionam, e que ele não acredita em nenhum tipo de retrocesso nem de golpe contra a realização das eleições em 2022. O problema, segundo ele, é outro, né? Que o câncer do Brasil é a corrupção. E você vê que a corrupção no nosso país é tão presente que basta um sujeito com uma certa sensibilidade passar uns anos por aqui que isso se torna muito evidente. Você vê que o presidente Bolsonaro, desde seu primeiro dia no governo, está tentando acabar com esse câncer. Mas a gente vê aí todos os dias a turma da metástase, rapaz, querendo inviabilizar o governo, que quer tratar a coisa pública com respeito e cortou a mamata de muita gente. O presidente está pagando um preço muito alto, viu, por querer colocar o Brasil nos trilhos novamente. E a gente tem mais um exemplo do que esse pessoal, né, não quer largar mesmo o osso, né, tenta fazer para destruir reputações. Olha só, membros da CPI da Covid vazam dados determinados como sigilosos pelo STF de Mayra Pinheiro. A médica entrou com petição no STF contra a CPI da Covid, né? E tem outra aqui. Aziz, Renan e Randolph provavelmente terão que se ver com a justiça, Marcelo. Olha, a canalice dessas pessoas não tem limite, Ronaldo. Os caras são bandidos, rapaz. Quem viu o programa Os Pingos nos Is na última quarta-feira, não sei se você viu, ficou horrorizado aí com o que a CPI fez com a doutora Mayra Pinheiro. Uma das pautas do programa foi uma análise da CPI e das arbitrariedades cometidas por esses três patetas aí, né? O Jornal da Cidade Online também publicou uma matéria a respeito do programa da Jovem Pan, Os Pingos nos Is. Você vê que a CPI vazou documentos pessoais da doutora Mayra, que não é acusada de nada, rapaz, absolutamente nada. Ela não cometeu nenhum crime. E agora tem a reputação dela manchada por bandidos, como eu falei. Quer dizer, você deve lembrar dela, foi uma das médicas maltratadas por esses abutres aí durante o depoimento lá na CPI. Você vê que o STF autorizou a CPI a cometer o abuso de quebrar o sigilo das pessoas que eles têm todo o interesse em denegrir, né? Só que pessoas, Ronaldo, como eu disse, que não cometeram nenhum ato ilícito. Mas o STF tinha estabelecido uma condição para que o sigilo dessas pessoas fosse quebrado, que era justamente a confidencialidade dos documentos, que precisava ser mantida. Mas bastou a CPI entrar em recesso, rapaz, para os documentos confidenciais dela começarem a aparecer na imprensa, que é tão canalha quanto eles. Agora, o pior de tudo isso é que a gente já sabe, não vai acontecer nada com o Randolph, com o Omar, nem com o Renan, nem com os outros senadores que estão aprontando essa lambança lá na CPI. Sabe? Uma das jornalistas lá dos Pingos nos Is, ela lembrou o seguinte, que a doutora Mayra chegou a entrar com um pedido de mandado de segurança no STF contra o presidente da CPI, Omar Aziz, pedindo que o Supremo impedisse a quebra de sigilo, já que não tinha nenhuma acusação contra ela. Aí, o ministro, logo quem? Ricardo Lewandowski, indeferiu o pedido, mas determinou na sua decisão que os documentos tinham que ser tratados como confidenciais e permanecer sobre o rigoroso sigilo, sob as penas da lei. Eu estou querendo ver aí como é que vão ser aplicadas essas penas da lei a esses irresponsáveis. Em razão desse vazamento aí das informações da médica, o advogado dela já entrou com uma petição no STF e também ajuizaram o pedido de uma medida cautelar urgente à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Você vê, ultimamente, rapaz, só está chegando bomba contra o nosso Supremo lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Foi o Alexandre de Moraes com relação ao deputado Daniel Silveira, o jornalista Oswaldo Eustáquio. Você vê, o negócio está ficando esquisito, né? O país realmente nessa área jurídica está completamente sem crédito. Mas o que é pior, né? A imprensa não fala nada, rapaz. São cúmplices para mim. Isso aí não pode continuar desse jeito. Alguém tem que interferir. As coisas passaram de todos os limites. Aí você vê o estrago que um ministro do STF provoca. E essa semana teve um advogado
que fez uma denúncia grave, né? PT e PSDB venderam o Brasil para ONGs internacionais. Alerta o advogado, né? O governo brasileiro se antecipou aí ao período de queimadas na Amazônia e deflagrou uma operação chamada de Samaúma para combater aí os desmatamentos que estão acontecendo por lá. Pra você ter uma ideia, foram enviados aí cerca de 3 mil militares para proteger a floresta. Só que determinadas ONGs, que fazem aí uma verdadeira campanha difamatória contra o Brasil, baseada em narrativas falsas, não gostaram nada dessa operação, né? O advogado, o nome dele é Daniel Domingues, além de defender a participação dos militares nessas ações que visam a manutenção da soberania nacional, ele disse o seguinte, que essas ONGs globalistas ficam criando fake news de que há queimadas o tempo todo. O mais importante do Exército na região, segundo ele, é justamente combater o que foi um dos maiores crimes do PT. A gente sabe que o PT e o PSDB venderam o Brasil para ONGs internacionais, explicou aí o advogado. E, para mim, Ronaldo, ele tem toda a razão. O atual governo está desmantelando essa facção dita do bem, né? Que não está nada interessada na preservação da floresta. É exatamente como aconteceu com a Petrobras. Tem um braço da esquerda voltado para a exploração de recursos naturais, que é financiado por globalistas, que, além de não querer concorrência naquilo que eles fazem, né, eles têm interesse nas nossas riquezas e, sobretudo, em acabar com a nossa soberania na Amazônia. Mas é muito bom quando a gente vê que, a cada dia, né, as iniciativas desse pessoal estão começando a fracassar. Olha essa. PT fracassa e clipe de Lula recebe chuva de dislikes, né? Pensando nas eleições do ano passado, aliás, do ano que vem, o Partido dos Trabalhadores, o PT, publicou nessa quarta-feira, dia 21, um clipe de apoio a Luiz Inácio Lula da Silva, mas recebeu uma crítica notória da população brasileira. A matéria foi publicada pelo Pleno News. Pois é, quando a gente fala que o Lula está se acabando politicamente, o pessoal de esquerda acha que a gente é maluco, não tem noção das coisas. Olha aí, a verdade aparece, em alguma hora ela aparece. Você vê que nesse vídeo do YouTube, ele mostra imagens do Lula, né, que é o petista mor, participando aí de várias campanhas eleitorais e trechos de algumas peças institucionais do partido, ao som de uma paródia de um forró famoso, de um cantor nordestino, Raiz Saia Rodada, né? Só que, em vez de fazer sucesso como a música original desse cantor, o vídeo do Lula teve 3 vezes mais reações negativas do que positivas, até a publicação dessa matéria. Pra você ter uma ideia, foram 5.300 likes e 15 mil dislikes. A gente vai ver essa casa cair, Ronaldo. Você vê. Aí dá para acreditar realmente em pesquisa de Datafolha que diz que o Lula está na frente, que o Lula ganha? Não dá, né? Você está vendo aí um exemplo muito claro disso. E outra coisa, não dá para mentir, né? Porque o YouTube mostra o número de likes e dislikes, né? Aí não tem jeito, não dá para enganar ninguém. É bem perceptível, né? Pois é. O problema, Ronaldo, é que enquanto a gente tiver juízes como os que a gente tem no nosso Supremo, e em alguns estados, como o de Alagoas, isso aí fica um pouco difícil. Olha aí. Os juízes de Alagoas dobram o próprio auxílio alimentação e dizem ganhamos pouco. Eles ganham tão pouco que o valor do benefício passou de R$ 1.520 para R$ 3.044. Isso aí é uma vergonha. Falar em auxílio alimentação para quem ganha R$ 30 mil por mês, pô, isso aí é um escárnio, né? A revista Oeste publicou que, uma vez aprovado o auxílio alimentação desses magistrados, ele vai ser do mesmo valor, que são esses R$ 3.044, que outro benefício concedido aos juízes referentes a plano de saúde. Você vê, além desse auxílio alimentação e auxílio para o plano de saúde, que nenhum trabalhador normal tem, eles têm direito ainda a R$ 6.080 por gratificação de acervo.
esse benefício aí foi aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2020, recente. E é uma compensação financeira, rapaz, aos juízes pelo exercício cumulativo de atribuições. Você vê que é preciso fazer uma faxina nesse país, né? Porque e começar acabando com férias de 3 meses para esses juízes, né? Porque já que tem tanto processo acumulado, eles precisam acumular as atribuições. Ora, isso é uma vergonha. Pois é, Marcelo, e já que a gente está falando de absurdos, veja só o que os administradores do Museu da Língua Portuguesa, que foi reinaugurado em São Paulo após o incêndio, né? Está mostrando agora, o Museu da Língua Portuguesa usa todes em publicação no Twitter, né? Ô, Ronaldo, se a gente tivesse administradores sérios aqui no Brasil, rapaz, esse pessoal todo já estava demitido. Tem que demitir todo mundo que fez isso, rapaz. Um museu da língua portuguesa adotar a linguagem neutra em publicações nas redes sociais é um crime que não pode passar impune em uma instituição que existe justamente para preservar a história do idioma nacional. Você veja só, rapaz, o que eles publicaram. Olha aí, nova marca do Museu da Língua Portuguesa. Nessa nova fase do MLP, a vírgula, uma pausa ligeira, respiro, representa o recomeço de um espaço aberto à reflexão, inclusão e um chamamento para todas, todos e todas os falantes, ou não, do nosso idioma. Venham, voltamos, diz a publicação feita no dia 12 desse mês, né? Para voltar a funcionar desse jeito, Ronaldo, era melhor ter ficado fechado por mais algum tempo, né? Bom, é isso. Então chega de notícia revoltante, né, Marcelo? Vamos aproveitar o resto do nosso tempo anotando uma receita, né? O que você acha? Podemos fazer mas isso antes agora? da receita, Ronaldo, vamos aproveitar esse tempinho para mostrar a mágica da semana, né? Afinal de contas, o Ramad, desde a semana passada, agora faz Depois parte a gente mostra a receita. do Papo da Madrugada. Vamos ver o Ramad primeiro e depois a gente vê a receita da semana, uma paeja, né, que o Marcelo Cardoso, que comenta, Vamos lá. é comentarista aqui no canal, mandou para a gente. Agora é hora do Ramad. Manda ver. Muito legal, né, Ronaldo? Muito bom, beleza. Agora vamos então à receita, né, do Marcelo Cardoso, né, que ele mandou para a gente. Vamos à paeja do Marcelo Cardoso. Olá, gente. Uma contribuição aqui ao Papo da Madrugada. Um abraço para o Ronaldo Rosas, Marcelo Campos e os amigos que acompanham o programa. Vamos lá, uma receita de paeja para quem curte. Eu costumo dizer que de frutos do mar eu gosto mesmo de sereia e banana d'água. Apesar do que isso é um pouco brincadeira, porque realmente bacalhau e camarão são a minha praia. Mas vamos à receita da paeja, que é o que interessa. Coloquem camarão, peixe, mexilhão, siri, frango, polvo e lula. Mas presta atenção, o lula vocês coloquem por último, senão ele rouba o polvo, tá? Então, bom apetite! Rapaz. Literalmente, essa lula rouba o polvo, né, Marcelo? Mas o que deixa a gente feliz é que vamos ter um pouco de sossego, né, com os recessos em Brasília, né? É bom ver o STF de férias, dá uma sensação de segurança jurídica, rapaz. Essa foi muito boa, hein? Mas esse negócio, rapaz, que aconteceu com a Joyce, que a gente até já mostrou aqui no programa,
gerou um monte de publicações engraçadas. Mas essa aqui está sensacional. Olha aí, coitada da Pepa, ela não está de bem com a vida. Pois é, existe um termo que está sendo muito utilizado por aí, né? Quando querem atribuir alguma qualidade a uma pessoa ou a alguma coisa que é o pica das galáxias. Bem, nós recebemos um post que mostra como isso funciona em sua plenitude. Olha só. É o foguete do Bezos, é esse aí? Não. Ó, Ronaldo, mas eu vou te dizer uma coisa. Teve até um flagrante que aconteceu na última eleição que ninguém mostrou. Olha só. O sujeito chega para o mesário, né, e fala o seguinte: você pode averiguar se a minha mulher já veio votar? Aí ele pergunta, né, como é que ela se chama? Ela, Maria Rosália Neves. Sim, ela já votou, mas vocês não vivem juntos? Por que você não, como é que você não sabe se ela votou ou não? Não, ela morreu já tem uns 15 anos, mas como a cada 5 anos ela vem votar, eu queria ver se podia revê-la, né? E agora, em primeira mão, vamos mostrar o que, de concreto, né, a CPI já descobriu sobre o presidente Bolsonaro. Olha só, 60 dias de CPI e a única coisa que descobriram é que o presidente é motoqueiro. Pois é, rapaz, você vê o que o Omar Aziz perdeu de voto de motoqueiro não está no gibi, né? Não. Mas tudo isso aí, Ronaldo, é uma questão de confiança. Olha só essa foto, olha aí. Tá vendo? Pô, o cara confia aí no animal, né, para fazer uma poda dessas. Mas a legenda diz, né, que a última vez que eu vi tanta confiança assim num burro foi quando apertaram 13 nas urnas, né? É por isso que eu ando dizendo por aí, né? E não acredito que uma pessoa tenha coragem de levar uma facada no abdômen para se dar bem. No máximo, ele corta um dedo. Oh! Pois é, eu vou pedir para você contar aquela história, Marcelo, de uma história até de sucesso, né? De um engraxate de Nova York, o senhor Smith. Rapaz, essa história é muito engraçada. Um amigo meu mandou para mim, né? Diz que todas as manhãs, rapaz, tinha um CEO de um grande banco lá em Manhattan, né? Que ia para a esquina onde tinha um engraxate sempre parado ali. E um engraxate curioso, porque ele tinha um sofá, né? E ele sentava no sofá desse engraxate, lia o Wall Street Journal, e o engraxate lá dando aos seus sapatos aquela aparência brilhante, bonita, né? Numa certa manhã, rapaz, o engraxate perguntou ao CEO: o que você acha aí da situação do mercado de ações? Aí o diretor do banco se espantou, né? Até achou que ele estava sendo arrogante. Mas por que você está tão interessado nesse assunto? Não, eu tenho $1 milhão no seu banco. Aí, quando o engraxate disse isso, o cara se espantou. E o engraxate completou, né? Eu estou pensando em investir parte do dinheiro no mercado de capitais. O diretor do banco virou para ele e perguntou: qual é seu nome? Ele falou: John Smith. Aí o diretor chegou no banco, já perguntou para o gerente do departamento, né, que cuidava lá da clientela, se tinha algum cliente chamado John Smith. E, com certeza, o gerente respondeu, né? Não é um cliente muito estimado, ele tem $1 milhão na conta dele. Pô, o diretor saiu do banco, foi lá falar com o engraxate, né? Senhor Smith, eu peço que na próxima segunda-feira o senhor aceite o meu convite, porque eu queria levá-lo à nossa reunião de diretoria para contar a história da sua vida. Eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa que aprender com o senhor e tal. Bem. Aí, na reunião do conselho, né, o diretor executivo apresenta o senhor Smith a todos os membros do conselho, né? E diz, né, todos nós conhecemos o que o senhor Smith faz com os nossos sapatos, eles brilham o tempo todo, mas o senhor Smith também é o nosso estimado cliente, ele tem $1 milhão na conta dele. E eu convidei ele hoje para contar a história da sua vida e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com ele. E aí o senhor Smith começou a contar a história, né? Ele disse que eu vim para esse país há 50 anos com um jovem imigrante da Europa, com o meu nome até era impronunciável. Eu saí do navio sem um tostão. A primeira coisa que eu fiz foi mudar de nome, né? Aí botei esse nome, Smith. Eu estava com fome, exausto, aí comecei a vagar em busca de trabalho, mas não tinha sucesso. De repente, encontrei a moeda na calçada.
Aí eu comprei uma maçã. Eu tinha duas opções. Ou comer a maçã e saciar a minha fome, ou abrir um negócio. Eu vendi a maçã por $2 e comprei 2 maçãs com dinheiro. Eu também vendi e continuei no negócio, quando eu comecei a acumular os dólares aí. E eu consegui comprar um conjunto de pincéis e esmaltes usados e comecei aí a limpar os sapatos. Eu não gastei um centavo com diversão, eu não gastei um centavo com roupas, eu só comprei pão e queijo para sobreviver. Eu economizei centavo a centavo e depois de um tempo eu comprei um novo conjunto de pincéis e pomadas para sapato, em tons diferentes, aumentei a minha clientela. Eu vivia como um monge, ele disse, né? Eu economizava centavo por centavo. Depois de um tempo eu consegui comprar a poltrona para que meus clientes pudessem se sentar confortavelmente, enquanto eu estava limpando os sapatos, né? O que me trouxe ainda mais clientes. Eu não gastei um centavo com os prazeres da vida e continuei economizando cada centavo. Há alguns anos, quando o outro engraxate que ficava lá na esquina decidiu se aposentar, eu já tinha economizado dinheiro suficiente para comprar o ponto dele, nesse lugar que eu fico. Finalmente, 3 meses atrás, minha irmã, que era prostituta lá em Chicago, faleceu e me deixou $1 milhão. Você deve imaginar como a plateia e o CEO ficaram, né? Bom, Marcelo, é melhor a gente ficar por aqui, né? Valeu mesmo a sua companhia. A gente se encontra novamente na semana que vem com o Papo da Madrugada aqui no instantenews.1. Beijão grandão para vocês. Valeu, obrigado pela companhia. Um ótimo fim de semana para você.